Seja muito bem-vindo ao episódio número 6 da série O Ser de Nove Centros. Foi uma série que se estendeu um pouco mais do que eu tinha planejado. Há muito tempo eu não fazia um trabalho mais longo assim de conteúdo, porque eu gosto de fazer algo que tenha uma continuidade. Eu nunca fui, desde quando eu comecei a usar as redes sociais para compartilhar, né, o meu trabalho, eu nunca fui do tipo de conseguir seguir essa estratégia de fazer tudo curtinho, tudo rapidinho, reels de 1 minuto, 2 minutos. Então, foi um processo muito prazeroso poder trazer de forma prática, né, e simples o que é esse processo, né, que a gente está vivendo ainda no nosso corpo, né? A gente ainda é apenas o potencial do ser de 900, embora já sejamos, né? Já tenhamos essa nova configuração, quem mesmo vai trazer ali no corpo, né, a capacidade, né, biológica de não ser condicionado mais pelas estratégias mentais como nós ainda somos, por mais que a gente tente sair, a gente busca muito conhecimento, a gente vê que ainda é muito difícil para a gente conseguir tomar uma decisão como nós mesmos por diversos motivos. Mesmo uma pessoa que dorme na própria aura, que vive no seu ambiente, né, que escuta a sua estratégia e que ainda não completou os 7 anos, é muito importante esses primeiros 7 anos, porque a gente precisa de 7 anos para todas as nossas células trocarem, né? Então, do primeiro contato com o nosso desenho até completar esse primeiro ciclo de 7, você treinando a escuta da sua autoridade ativamente, porque não é só esperar, né, apenas os 7 anos. E eu vejo muita gente, eu acho que eu já devo ter falado isso em outros episódios, que eu mesma, quando eu ouvia no começo, eu pensava assim, ah, não, 7 anos, né? Porque como eu já vinha de outras linhas de autoconhecimento, que eu aprendi muito rápido, como yoga, a cabala, a própria astrologia, pensava assim, não, 7 anos, né? Porque na constelação familiar, por exemplo, né? Que é um campo de energia muito forte que a gente vê se movimentar na nossa vida, a gente vê o quanto que é muito rápido, né? Então você faz um movimento de constelação para liberar algo no teu sistema e muitas vezes na mesma semana, na outra semana você já vê alguma coisa se movendo ali. Mas com o desenho humano não é assim. Então eu duvidei muitas vezes quando, né, eu ouvia, né, que 7 anos, 7 anos, 7 anos e sempre buscando informação, assim como vocês fazem, né? Eu sei que vocês buscam. Tem pessoas que saem da análise e já vão direto buscar mil coisas, querer entender, 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 entender com a mente. E eu vou falar uma coisa para vocês agora que eu acho que talvez eu nunca tenha falado isso. Isso eu acho que eu nunca falei, tá? Eu sei que é difícil de acreditar, tá? Mas é verdade, porque eu sou uma linha 2. E a pessoa que tem a linha 2 consciente, no caso o perfil 2/4, né? Quem tem a linha 2 inconsciente no perfil não vai sentir isso de uma forma tão latente que eu vou dizer. Mas quem tem a linha 2 consciente, que é o perfil só o 2/4 e o 2/5, que é o que vão sentir. Quando eu cheguei no desenho humano, eu ouvi tudo isso, todas essas informações, e eu comecei a estudar, gente, por incrível que pareça, eu não fiquei buscando para saber mais. Mesmo tendo acesso a uma infinidade de materiais do Ra. Eu tenho materiais que a Meris compartilhou comigo, que até hoje eu não ouvi, porque é muita coisa. Dentro do Jovian Archive tem muita coisa. Tem muita coisa free que o Ra deixou. Tem muita coisa para analista, tem muita coisa para quem não é analista que você pode comprar se você lê, né, na língua inglesa. Você pode comprar vários livros digitais, tem várias é, aulas do Ra lá que é para não analistas, que você não precisa. Alguns são só para analistas, né? Você vai precisar de certificado para poder liberar. Outras não. E assim, eu acho engraçado porque eu vejo as pessoas, principalmente as pessoas de linha 1, né? E é a natureza, porque a linha 1 é o investigador. Mas eu vejo muita gente de linha 3 e linha 5 também, né? Nesse desejo, né? De querer saber mais e 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 mais. E eu, comigo não foi assim.
Então, para mim, no começo, só o fato de eu saber que eu era projetora, né, e que eu não tinha energia para sustentar atividades por longas horas, e que a minha autoridade era esplênica, então aquilo que eu achava que era uma arrogância, que era eu saber na hora, né, ter acesso à minha clareza no agora. Então, eu sempre achei que aquilo, eu estava me condicionando para ser uma pessoa emocional, né? Sempre ali levando as minhas decisões para reflexão, para reflexão, para reflexão, e onde eu estava me desconectando cada vez mais da minha essência. Então, eu não fui assim, eu não quis saber mais porque só eu ser projetora, ter uma autoridade, eu poder confiar naquilo que eu sempre desconfiei. Porque, na verdade, eu já desconfiava que aquilo era o correto para mim, mas aí, espiritualidade, yoga, aprendi a respirar, aprendi a ouvir as pessoas falar, aprendi a ser mais calma. Entende? Aí eu aprendi com o yoga também a refletir para tomar as minhas decisões. Só que estava me desviando, né? Não que o yoga me estava me desviando, porque eu pratico yoga, eu sou apaixonada por yoga. Até hoje, só, né, dentro ali, hoje, qualquer outra prática, todas as outras coisas que vieram antes do desenho humano na minha vida, elas continuam, mas de uma forma em que eu possa viver tudo isso dentro da minha estratégia projetora, dentro da minha intuição. E se a minha intuição diz não, não para uma coisa, é não e pode ser sei lá quem falando, entende? Pode ser a pessoa que eu mais admiro nesse mundo, com mais influência, que eu vou seguir a minha intuição. E que isso não é uma arrogância, que só a minha intuição vai saber aonde me levar e não o que está lá nas escrituras ou sei lá o quê. Então, esse desejo, né, por saber mais, 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 é algo que eu nunca senti. Porém, essa necessidade de compreender realmente o que significava essa transição, o que era ser um ser de nove centros, e que a gente não vai conseguir viver esse potencial realmente do nove centros, e que também está tudo certo. Pelo menos nós temos hoje um caminho, né, para a gente poder ver no nosso corpo o que está acontecendo com a gente. Então, de tudo isso que as pessoas querem saber, de perfil, de linha, de cruz de encarnação, tudo isso para mim foi secundário. Sempre ficou em segundo plano, porque tinha algo maior no sentido existencial mesmo, nessa parte do que isso tudo significava, né? Essa transformação, essa mutação, que hoje é muito claro para mim. Então, hoje, quando eu olho todo o meu caminho com o desenho humano, tudo que se transformou na minha vida com o desenho humano, toda essa trajetória nesses 7 anos, que daqui a pouco já vai fazer 8, e agora já passei dos 7, né? Daqui a pouco já estou completando 8 anos, que na verdade foi para eu me preparar, né, para esse papel, então, que eu estou ocupando, né, esse lugar que eu estou ocupando agora. Porque vão chegar muitas pessoas ainda, né? O desenho humano ele ainda vai ser, né, um autoconhecimento de muita demanda no futuro, principalmente depois de 2027. Então, gente, eu vou dar continuidade aqui, tá? Na nossa série. No final desse episódio vai ter um bônus, porque a gente acabou de mudar de quarto. Dia 5 de novembro, de madrugada, a gente teve uma mudança de quarto, né? A gente entrou no quarto da transformação. E junto houve uma mudança de nodo. Então a gente vai sentir aí pelos próximos 2 meses uma diferença bem significativa de frequência no nosso ambiente, mas eu vou falar isso lá no final, tá? Para poder dar continuidade aqui, né, aonde eu parei no episódio 5, que então eu mostrei para vocês, né, toda a novela do não ser, né, como que acontece ali, todo o condicionamento e por que é muito, é, não vou nem dizer que é raro, é impossível uma pessoa conseguir viver, né, toda a definição dela, tudo que ela logo de começo, né, sem passar pelo processo dos 7 primeiros anos, justamente por conta, né, de todo a pressão que acontece nos nossos centros abertos, que eu mostrei para vocês no episódio passado. Então, isso eu mostro em análise individual para cada um, mas
Então, tem pessoas que vão estar vendo, né, essa série, que estão chegando no desenho humano, e é muito importante que você já tenha essa informação logo de cara, porque essa é a mecânica e é assim que acontece, nessa mecânica do ser de 9 centros. E tem algo que eu gostaria, assim, de deixar bem claro, tá? E de uma maneira bem direta, para você que assim como eu, né, chega nesse conhecimento já com muitas outras linhas atrás de você. Não tem como comparar, tá, gente? E não tem como se você quer viver realmente esse descondicionamento e realmente seguir a tua própria autoridade, vai exigir de você algo que é muito difícil, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muita informação, né? A gente tem muita informação nessa área de autoajuda, de autoconhecimento, espiritualidade. Só que veja bem, o desenho humano ele é para te dar autonomia. O que é autonomia? É você poder confiar que você já sabe a resposta, que o teu corpo tem a resposta, né? Que se você é um gerador, você só precisa ser orientado, né, a ouvir essa resposta sacral ou através da sua onda emocional. Se você é uma pessoa esplênica, né, a tua intuição, enfim, você precisa treinar, né, para você poder se ouvir. Mas o que que acontece, né? Como a gente tem tantas coisas que vêm antes da gente, a gente está sempre ainda lá fora, buscando uma inspiração, buscando uma referência, buscando um guru, que é o que vai terminar. Então, esse episódio se chama, né, Nós Somos o Fim. O fim de quê? Né? O fim da gente confiar nos outros, entende? Para a gente poder tomar uma decisão pessoal, né? E aprender a confiar na gente mesmo para praticamente tudo. Que é isso que essa vai ser, né, a nova frequência. Então, uma das coisas que eu tive, e essa foi uma das perguntas que eu mais recebi, que vocês deixaram, principalmente em relação ao último episódio que eu abri a minha história, em 2023, né, que eu tive que largar tudo, parar tudo, resetar, sair de viagem, largar tudo, entrar num período sabático, para daí alinhar novamente aonde eu queria ficar, enfim, tudo aquilo que eu falei. E para poder, então, para eu poder, né, entrar em contato com essa escuta da minha autoridade, que me decidiu aonde eu ia ficar, né, qual convite eu iria ouvir, né, aonde eu iria me enraizar, onde o meu corpo realmente queria estar para as coisas acontecerem para mim sem que eu tenha que iniciar, né, como uma consciência de 9 centros, deixar que, né, as oportunidades da minha linha 4 venham até mim, que eu realmente recebesse os chamados que eu tenho recebido até então. Com muito respeito, né, e é claro, muita gratidão também por tudo que me trouxe até aqui, mas teve um momento em que eu tive que fazer uma escolha bem séria, que é ou eu confiava na minha autoridade e eu precisei parar de trazer tanta informação para o meu corpo de fora, e isso inclui ficar assistindo muita coisa, mesmo que seja de evolução, expansão da consciência. Eu precisei parar de beber, de querer trazer informação para dentro do meu corpo, querer saber mais. Eu tive que parar com tudo, inclusive com as minhas práticas, algumas, parar e ver e testar, né? E vendo o que que ia acontecendo se eu não seguia mais aquela rotina, por exemplo, de meditação, tal hora. Se eu não seguia mais aquela rotina, né, das minhas rezas todas que eu fazia lá da cabala. Se eu não seguia mais, né, ficava prestando mais atenção naquele, né, sei lá, naquela pessoa, naquele líder que eu gostava tanto, e eu não tô falando isso de um lugar de arrogância, de um lugar ok, eu não quero mais aprender, eu não quero mais aprender com ninguém. Não é sobre isso. Até porque o projetor tá aqui para isso, né? Mas a gente tá aqui para conhecer as pessoas, para penetrar nas pessoas, não naquilo que as pessoas, não nas crenças, nas filosofias, nos rituais das pessoas. Então eu decidi deixar tudo isso um pouco para trás, tudo, tipo, me desapegar e ir esvaziando a minha mochila. Tanto que os meus livros, todas as coisas que eu tenho,
tudo guardado lá na casa da minha mãe. Eu tenho malas, né, de materiais, muitas, 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 muitas coisas, para eu poder observar o ser humano, para eu realmente poder observar tudo aquilo que entrou em mim, então, de informação, do que eu, de fato eu estudei, né, no desenho humano, tecnicamente, eu digo na formação para analista, e eu comecei a observar as pessoas, porque o Riley sempre fala sobre isso. Quando você faz as aulas dele, quando você lê os materiais dele, você via que o Riley era uma pessoa que ele era muito observadora, mesmo ele sendo, né, o canalizador desse sistema. Então, ele dá vários exemplos que ele passava muito tempo observando as pessoas. E eu comecei a fazer isso também. Então, em vez de eu começar a ficar vendo professores do mundo inteiro, aulas do mundo inteiro, coisas de desenho humano do mundo inteiro, eu ficar pegada nas minhas referências, ficando buscando pessoas para me motivar, porque o que que a gente faz do não ser? O não ser, ele é sufocante, né? É sofrido a vida no não ser. Quando você está na frustração, na amargura, na raiva ou no desapontamento. Você quer fugir daquilo todo o tempo. E então, quando a gente está nessas práticas e nessas leituras, envolvido desse universo do desenho de desenvolvimento humano, você acha um conforto temporário. Por isso que a gente não saía de live e um livro atrás do outro, e um Instagram atrás do outro, e não sai dos stories daquelas pessoas, enfim. Então, para mim, foi natural eu ir me afastando de tudo isso e ter tempo para eu observar o que estava acontecendo, primeiro no meu ambiente, porque desenho humano é sobre onde a gente está, com quem a gente está. Segundo, eu abrindo esse tempo de um monte de coisa, de um monte de livro, de um monte de coisa que só ficava entrando na minha mente, eu comecei a ter mais tempo para eu descobrir o que o meu corpo gosta de fazer. Então, eu voltei, por exemplo, a fazer exercício físico com muita moderação, né? Comecei a surfar, que era um sonho meu de criança. Eu comecei a viver quando eu parei de ficar um pouco, né, nessa coisa da mente e de estudar e ficar buscando. Então, gente, isso foi muito bom para eu poder viver o desenho humano na prática e não só estudar o desenho humano, não só ficar debruçada ali querendo, sabe, receber mais informação. Então, a gente está no meio dessa transição das estratégias que funcionavam, né? E eu falei isso porque isso linka com o nosso momento atual, né? Que nós somos o fim. O fim de quê? O fim de tudo que funcionou de forma homogeneizada até então. A gente está com o canal 81 definido essa semana pelo programa. É o canal da inspiração. Esse é um canal do grupo dos 6 canais Pentas. E ele é um canal bem interessante, porque ele liga a garganta ao centro G, estão trazendo expressão e direção, todo mundo querendo se expressar, todo mundo querendo inspirar alguém, todo mundo inspirado, uma humanidade inspirada essa semana toda. E eu achei muito engraçado, porque o que eu recebi de frases inspiracionais, recebi várias coisas, no meu Instagram, no meu WhatsApp, todo mundo me mandando alguma coisa inspiracional, tudo do não ser. Tudo aquelas frases que servem para todo mundo, tudo homogeneizado. E eu só falando a verdade, né? Aquela que sai como um arame, mas cada um que eu olhava, eu falava, ótimo por não ser. Uhum. Tá, esse daqui condiciona ainda mais o não ser das pessoas. Então, a gente é o fim de uma espécie em que se juntava em grupo para tomar as decisões. Porque é assim que nós temos vivido esses 7 milhões de anos. E não havia outra maneira. Então, por mais que a gente questione e se sinta atrasado, né, a gente está atrasado para a gente escutar a nossa própria autoridade, mas o processo biológico do corpo, não. Isso tem um tempo que não está no nosso controle. Né? Existe aí toda uma programação global que não é controlada, né? Não, os botões não são apertados daqui. Então,
tudo isso que a gente tá. E para a gente é uma responsabilidade muito grande, né? Porque se a gente for ver, a gente ainda é limitado no sentido de que a gente está se despedindo, né, desse ser humano que tinha que lutar, então, até então, né, para sobreviver, e agora já não é mais assim. A gente não precisa mais, imagina, nem ter que lutar para comer, porque a gente tem tanta máquina hoje que faz isso, né, na agricultura, praticamente tudo, 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 tudo que a gente faz hoje, a gente tem ajuda, né, da tecnologia. Então, mesmo que não houvesse essa transformação, né, biológica, dessa mutação do ser de 7 para 9, só a própria tecnologia já coloca a nossa espécie no fim, o fim da nossa utilidade, né, como ser humano. Então, a gente está num momento, a nossa geração, essa geração não importa a idade, mas essa geração atual é uma geração muito sortuda, né? De a gente estar vivendo um período em que a gente conheceu coisas, né, do passado, por exemplo, televisão, né? Várias coisas que hoje as crianças de hoje não conhecem, né? Vários, vários, várias. Imagina, a minha irmã mais nova, que ela tem uma diferença de 10 anos, não, 15 anos de mim, ela já pegou uma outra época, entende? Ela já nasceu, a gente já tinha internet, a gente já tinha computador, a gente já tinha telefone, a gente já tinha muita coisa. Eu, na minha infância, eu não tive nada, nem metade do acesso que ela teve. E só isso já causa uma diferença entre eu e ela gritante, assim. Na forma como a gente entende, na forma como a gente vive, tem uma diferença absurda. Agora imagina como é que vai ser isso, né, para os raves. Então esse processo todo, né? A gente está nesse processo de transição e por isso a gente sente muita pressão no nosso corpo, porque a gente encerra, então, né? Nós seremos os últimos. Então imagina que todo mundo que nascer depois de 2027, então quem nasce depois, quem está aqui até 2027, vai ser os últimos, né? Com essa configuração que a gente tem. E aí depois de 2007, de 2027, então começa o próximo estágio da mutação do plexo, tá? Aquela que começou lá em 1781, então em 2027 acontece o próximo estágio, que é na porta 41, que Plutão entra agora, né, já no final do ano, e ali depois ele começa todo um movimento ali que se estende por muito tempo, tá? Então, né, esse ano de 2027, eu já falei para vocês da série que a Meris gravou, a palestra, na verdade, tá lá na comunidade, tá? O link tá lá no grupo de todos os tipos. Lá tem uma palestra da Meris falando da grande mutação de 2027. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque isso é um tema ainda que eu vou fazer outras, vou falar isso lá na frente, né? Até porque essa questão de 2027 é interessante para quem tem filho, porque isso vai afetar os filhos e os seus netos, ou para quem ainda, né, quer ter filho. Para a gente, né, a gente mesmo aqui que não, a não ser que você faça um trabalho terapêutico, né, e realmente aí queira se aprofundar para você também estar apto, né, para estar trabalhando com essas pessoas no futuro. Mas eu não vou entrar, não é o tema, tá, do fim desse episódio de hoje. Mas, né, em 2027, então, marca o fim das conexões homogeneizadas. E o que que eu quero trazer aqui, né, é quais fins são esses, né? O que que está acabando, mesmo que a gente não vai mais ver isso acontecendo da forma como a gente acontece hoje, e por que que é importante vocês terem esse autoconhecimento, autonomia e ficarem confortável com a individualidade de vocês, com
dormir na própria aura, descobrir quais são as coisas que vocês gostam realmente, né, de realizar, muitas vezes na própria companhia, porque todo esse processo de mutação, né, vai levar a gente agora para uma fase de bastante individualidade, das pessoas bastante com elas mesmas, olhando para elas mesmas, porque até então, né, o foco dessa nossa última cruz coletiva, né, que a gente viveu, foi a civilização, o planejamento. Imagina que a gente está finalizando, né, uma etapa de muito planejamento, de muita estrutura de sociedade. Então, a forma como a gente se organizou como família, as instituições, né, tudo que a gente conhece hoje para poder trazer o suporte para a tribo, para organizar o coletivo, tudo isso agora, né, com essa mudança de frequência, isso vai terminar. E não vai terminar da noite para o dia. Nossa, já que vai virar 2027, então significa que agora as pessoas de repente não vão querer mais compartilhar, contribuir umas com as outras. Não é isso, né? Como eu disse, a gente, 2027 marca o início do fim, né? O início do fim, então esse início desse fim se estende, porém a frequência vai ser totalmente voltada, né, para o eu, mas não o eu no sentido o eu não quero saber de você, é o eu superior. Quem sou eu, né, nesse mundo tecnológico? Né? Qual minha utilidade? Então vai ser um momento e isso não vai mais poder ser descoberto em grupo. Então o que que acaba? O que que acaba é o fim das pessoas então se organizarem para um ritual e para ali elas conseguirem se conectar, se elevar, para elas terem um senso de eu superior, né? Para elas conectarem com uma espiritualidade. Então, todas essas práticas que traziam ali uma compreensão, até às vezes mental, né, de algo superior, né, de algo maior, isso tudo a gente vai sentir no corpo, porque quando eu digo que vai haver uma mudança de frequência, é que a gente vai sentir isso no corpo. Não é que vai vir alguém e vai dar uma ordem, vai falar isso não vai mais funcionar. As pessoas mesmo, a própria sociedade, a gente mesmo, nosso corpo, já não vai mais sentir o impulso, né? Aquele movimento, aquela frequência para ir lá e fazer, né? Esses movimentos em grupos ali, estar ali com o coletivo. Então, isso tudo a gente vai ver uma mudança radical, tá? Na forma como a gente se vincula, se conecta, compartilha uns com os outros. Muitas religiões, né, muitos grupos filosóficos, muitas instituições hoje estão praticamente assim, né, correndo contra o tempo para poder conseguir manter ali os fiéis, né, seus seguidores, enfim, a gente vê realmente tudo que é que tudo que é instituição, né, que tem um efeito ali sobre o coletivo, se dissolvendo. Principalmente a política, né? Todas as coisas que envolvem ali esse grupo de pessoas, decidindo juntos, fazendo juntos, isso tudo tem se desintegrado e vai começar a se desintegrar, né, cada vez mais, porque a nossa frequência realmente é não ter mais essa necessidade química como a gente tinha antes, né, de se juntar a uma tribo, né, de a gente ter ali esse vínculo, né, fazer as mesmas coisas, comer a mesma comida, dormir na mesma cama, seguir o mesmo ritual, ouvir a mesma música. Tudo isso, né, faz parte ainda lá da consciência de sete centros, e isso também inclui ali o instinto de sobrevivência, né? Essa necessidade de se manter unidos juntos por estratégia de sobrevivência também. Então, gente, o Ra dizia que essa nova era que a gente tanto esperava, né, que a gente tem ouvido falar em tantos outros, né, em tantos outros lugares, que é algo que não é nada romântico. Na verdade, não é mesmo,
né? Porque essa nova era, na verdade, é um marco, uma transição tanto tecnológica, tanto externa quanto interna, na forma como a gente vive, na forma como a gente se organiza, na forma como a gente toma as nossas decisões, entende? Então, essa é a nova era, né? É uma era em que o ser humano realmente vai estar lidando com a autonomia, né, individual, porque com o fim dessas instituições, o que que a gente vai ver? Uma sociedade no futuro que depende cada vez menos, né, dos grandes líderes, porque se a gente for ver, né? Olha o quanto cada vez mais, cada ano que passa, a gente vai ficando cada vez mais independente, cada vez mais independente, cada vez mais autônomo, entende? Até para você alugar um carro hoje, você faz tudo pelo teu celular. Então, tudo que a gente tem vivido hoje, a gente vai fazendo de forma independente. E se a gente vive a nossa vida, né, material, tudo externo de forma autônoma, imagina internamente. Por isso é tão desconfortável, né? Por isso que o desenho humano, ele é um processo que ele deixa a gente muito desconfortável no sentido em que a gente tem que começar a aprender, né, pelo amor, né? Não pela dor, porque esse negócio de aprender pela dor também já é 700. Mas aprender pelo amor a nós mesmos, por isso que a gente usa muito, né, a frase love yourself, ame a si mesmo. Aprender pelo amor a tomar as suas decisões sendo você mesmo, que é algo que realmente é novo. Isso é completamente novo. E isso causa isso tem consequências no nosso ambiente, tem consequências, mas quando a gente é a gente mesmo, é a única forma que a gente tem de poder também fazer com que o outro seja ele mesmo, sem interferir na vida do outro. E eu vejo isso comprovadamente nas minhas relações, porque eu sou uma pessoa que eu respiro o desenho humano da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. O desenho humano é a minha vida, eu não faço nada, absolutamente nada, fora da minha estratégia, da minha autoridade. E hoje eu tenho uma convivência social de muita qualidade, a minha vida social. Eu amo a minha vida social. Eu amo quando eu vou para minha linha 4, porque por mais que meus amigos, as pessoas, o meu meio social, né, eles não são tão. Eu sou um ET para eles, né? Mas eu sou um ET reconhecida, pelo menos eu sou um ET com sucesso. Entende? Que eles não questionam, entende? Eles sabem, lá no fundo eles veem que há uma verdade ali. Então não há nenhum esforço para mim, para eu ter que ser eu mesma. E o mais engraçado de tudo é que, como eu tenho muitas ativações individuais no meu desenho, né? Eu tenho 2 canais individuais, muitas portas no circuito individual, então qualquer trânsito que entre, eu fico com muitos canais individuais. Então, eu vejo a mutação acontecendo, a transformação acontecendo, porque eu sou desenhada para trazer o novo através do exemplo. Então, é assim que eu guio, né? É assim que o meu propósito se realiza, através do contágio, do exemplo. Eu não preciso ficar ali, não sou uma linha um ensinando muito. Então, toda vez que eu escuto a minha autoridade, eu sigo minha intuição, que muitas vezes diz não para muitas coisas, por mais que os meus amigos não entendam aquele não na hora, passa uma semana, 2 semanas, eles estão compartilhando uma história comigo, alguma coisa que aconteceu lá na vida deles, que eles também conseguiram dizer não. E aí eu vejo a mutação acontecendo, né? O impacto que teve, a importância de eu ter sido eu mesma. E sem, né, eu querer dar uma de teacher, de guia da galera, entende? Ficar guiando a vida dos meus amigos ali toda hora, a não ser quando eles me pedem, né? Quando eles me convidam, quando eles me chamam para isso, eu vejo a mutação acontecendo, entende? Então, a gente não precisa temer, né, que toda essa frequência individual que a gente está entrando, não é que a gente vai viver sozinho, todo mundo vai viver sozinho, que não vai mais haver vínculos, não é isso. É essa frequência de realmente autonomia, né? E confiar que essa autonomia, que existe uma geometria. E eu vou falar isso agora no próximo episódio, tá? Porque uma das perguntas que vocês me fizeram, eu vou encerrar o episódio 7 falando sobre isso.
tá? Dessa superação dos medos, a escuta da autoridade, como conseguir esse alinhamento, né? Alinhar com as pessoas, ambiente, tudo isso eu vou trazer nesse sétimo episódio, eu vou encerrar, né? O caminho, né? Como que a tua autoridade, como que a escuta da tua autoridade, né, vai te ajudar a você conseguir superar esses três medos instintivos que são naturais pra gente, que é o medo, né, de não ter o teu sustento, então, do teu salário, isso pode, né, se refletir em várias áreas da sua vida. Então, eu quero, não, eu tô amargurada ou insatisfeito com o meu trabalho, mas eu tenho muito medo, né, de não conseguir esse sustento num outro lugar. Então, né, o medo de não ter o que comer, do Homo sapiens, né? É um medo da fome, um medo muito instintivo. O medo de ficar sozinho, um dos medos mais antigos, né? Um medo muito difícil também da gente conseguir, às vezes, né, quebrar com um vínculo que não é saudável, eu não digo só afetivo, porque, gente, o que tem de amigo que é vamping, entendeu? Não é só relacionamento afetivo, você não precisa só dormir com alguém pra não ser saudável. Às vezes até gente da nossa família, entende? É nosso sistema. Você pode honrar aquela pessoa, né, respeitar, dar o lugar dela, mas muitas vezes tem que viver longe mesmo. E o medo, o medo da sobrevivência, né? O medo de ficar sozinho e o medo da morte, né? Que é o terceiro medo. Então é o medo de morrer, né? Então esses três medos são três medos que eu conheço muito bem, passei por eles, passei pelos três, as três coisas, essas três coisas que eu sempre tive medo que acontecesse, aconteceram, né? Elas aconteceram, eu vivi isso, eu fiquei sozinha, já fiquei sem dinheiro e já quase morri algumas vezes, mas duas delas mais sérias, né? Mas eu vou entrar nisso, tá? No último episódio, então, já respondendo algumas perguntas. E agora, então, eu vou encerrar com o bônus. Então, eu tô abrindo aqui, ó, para vocês verem a diferença, tá? O trânsito do dia 2 de novembro, tá? Ó, no dia 2 de novembro, os nodos estavam aqui na porta 22 e na 47, tá? E aqui estavam os dois últimos dias do quarto da dualidade. Eu já vou entrar ali, para quem nunca ouviu falar sobre os quartos, eu vou fazer uma breve introdução. Mas só reparem aqui, tá? Então, que ó, as linhas aqui e Urano também, que estava na porta 20. Tá vendo, ó? A gente teve três mudanças significativas aqui no dia 5. Olhem isso, tá? Então, o Sol, a Terra, que aqui vai mudar o quarto, os nodos, que ficam sempre 3 a 2 meses. Esse ficou 3 meses, foi um nodo bem longo. E Urano. Por isso que do dia 5 para cá, muitos de vocês sentiram uma diferença, muitos não, né? Todo mundo, porque isso aqui é global. Então, olha só, o nodo entrou agora na 63, na 63, 64. Urano está retrógrado, ele voltou para o seu movimento retrógrado, está na porta 8. E aqui, então, a gente entrou no quarto da transformação. Então, de uma forma, né, básica, dia 5 de novembro foi teve uma mudança de frequência bem substancial no nosso ambiente, porque quando a gente muda o quarto junto com o nodo junto, é uma virada, entende? Principalmente o quarto da transformação. Porque por que que se chama esse quarto, tá? Vou mostrar aqui para vocês. No desenho humano, nós temos a mandala aqui, né? Que são os quatro quartos. Então, esses quatro quartos, né, são divididos por 16 portas, cada quarto ali. Então, o que que acontece? Esses quartos, eles são divididos por três, três meses do ano, cada quarto. Então, igual a gente tem as estações da natureza, tem o verão, o outono, o inverno, a gente tem isso também no movimento dos neutrinos, tá? Do condicionamento global. Então, cada um desses quartos
Então, por exemplo, o nosso processo cíclico anual, assim como acontece na agricultura, né, que tem que esperar o outono, tem as safras, né, na natureza ali, é assim com a gente também. O que eu quero dizer com isso? A mudança mesmo, ela não acontece em qualquer momento do ano. Ela tem um momento ali para acontecer, independentemente do teu desenho anual, do teu ciclo, independentemente do teu desenho. Os quartos, eles são de um impacto coletivo, tá? Então, quando a gente nasce, no quarto que a gente nasce, ele é também bem importante, porque, por exemplo, eu nasci no quarto da iniciação, que é janeiro, fevereiro, não, é fevereiro, março e abril, tá? Fevereiro, março e abril, quarto da iniciação mental. Então, as pessoas que nascem nesse quarto são pessoas que elas, do propósito delas, né, é o propósito realizado através da mente. Então, vocês vejam, mesmo eu sendo uma projetora, com a cabeça e o ágina abertos, eu não tenho nenhum canal definido na minha cabeça, no meu ágina. Eu sou toda crowd white, sou toda right mind, nada estratégica. Meu processo de receber informação não é memorizar, porém o meu propósito, ele é realizado através de uma iniciação mental para as pessoas. Olha o que eu faço. Então, mesmo eu não tendo toda essa estrutura, né, lógica aqui de eu transmitir a informação, meu propósito, ele tem a ver com uma iniciação mental, tá? Então, o quarto que a gente nasce é isso. E todas as pessoas durante fevereiro, março e abril, então a gente vai estar trazendo ali o início das coisas. Depois, maio, junho e julho é o quarto da civilização. No quarto da civilização, quem nasce nesse quarto, então, é o propósito realizado através da matéria. Então, maio, junho e julho são os meses que a gente mais, que os neutrinos mais estão ali na frequência de civilizar, de construir, de erguer as coisas na matéria. Por isso, muitos projetores, tipos não energéticos que nascem nesse quarto, eles vão ter ali um propósito ligado a essas questões materiais, a civilizar mesmo. Depois, agosto, setembro e outubro, entra o quarto da dualidade, que é o propósito realizado através do vínculo. Então, todos nós estaremos sobre um guarda-chuva de neutrinos, nos condicionando a realizar o nosso propósito pelos vínculos. Então, a gente tem que lidar com o outro. Então, agosto, setembro e outubro, se você for ver na sua vida, todo ano é o ano em que tudo que é de BO, tudo que é de coisa que você tem que lidar com um outro indivíduo, não importa em que papel esse outro tenha, acontece dentro do quarto da dualidade. E as pessoas que nascem nesse quarto, então, elas também vão ter ali um propósito realizado através, né, do vínculo. Independentemente se ela é partida, bipartida, tem essa informação adicional. Isso é mais um ponto para vocês verem, porque quando o analista ele fala uma informação para você, que depois você vai lá e vai ler em outro lugar e você não vê, você fica buscando aquilo. Porque na análise, gente, a gente olha tudo isso junto. O quarto que você nasceu, junto com as ativações que você tem dentro do seu perfil, sendo abertos e definidos, tudo junto. Tem que olhar, tem que ter essa habilidade. A gente é treinado para isso. Só que é claro que a gente não fica falando, explicando, porque não é uma aula, né? A análise não é uma aula. Não é o nosso dever te explicar como é que a gente sabe isso. Não é nosso dever. Nosso dever é te mostrar qual que é a tua mecânica ali, que está dentro do seu desenho. E você confiar naquilo e depois pegar aquilo e praticar e treinar lá na sua vida, né? E o quarto da transformação. Novembro, dezembro e janeiro. Então, o quarto da transformação, as pessoas que nascem nesse quarto são as pessoas mais profundas que eu conheço. É impressionante, assim. Eu conheço muita gente. Meu pai nasceu nesse quarto, 22 de dezembro. Por quê? Porque o quarto da transformação é onde as coisas realmente morrem para algo nascer. Então, é a transformação, é a mutação. Então, as coisas só se transformam no planeta durante esse quarto. Então, o Ra, ele sempre diz, né, a mutação, ela não acontece quando a gente quer, ela acontece quando ela tem o pulso para acontecer.
Eu vou até traduzir aqui, ó. Neste quarto, é aqui, né, através deste quarto, que a mutação, na verdade, se move em toda a sua totalidade. É neste quarto que toda mutação vem para o mundo, que toda mudança vem para o mundo. Tudo que tem que mudar se abre, porque os quartos é como se abrisse uma janela, né? Então, a natureza da mutação para nós viver nesse vasto programa que é, a gente precisa entender que a natureza da mutação para a gente viver é iniciada por esse vasto programa dos neutrinos, não por nós. Claro, no contexto do programa, no contexto do programa, isso nem mesmo é uma mutação, é só uma mudança da informação ou de frequência. Essa é uma mudança, um shift de frequência. Dado a natureza da nossa relação, né, com o tempo e espaço, leva muito tempo para a informação chegar até aqui. Então, o que que o Ra quer dizer com isso, né? Então, lembra que eu falei, tudo aquilo que você começou, algo que chegou para você, uma informação, uma oportunidade, seja lá qualquer coisa que chegou para você, que iniciou para você, né? Sempre no começo do ano, nesses fevereiro, março, abril, que é a iniciação. Então, é agora, nesse momento, né? Dezembro, maio, dezembro, janeiro, não, novembro, dezembro e janeiro, que então, né, isso tende a informação se transformar numa outra frequência, ou não. Particularmente eu amo esse momento do ano, assim, porque para mim eu realmente vejo todo ano, assim, eu já sentia isso antes do desenho humano. Tanto que teve um momento, quando eu comecei a estudar astrologia, que eu adorava que chegava final de outubro. Porque final de outubro sempre marcou a minha vida. Entrava novembro, foi quando eu comprei meu primeiro carro, eu aluguei meu primeiro apartamento. Sempre as minhas mudanças, sempre as coisas parecia que acabava outubro, as coisas viravam para mim. Então eu já tinha uma relação boa com essa época do ano, não é bom nem ruim, tá? Só deixando isso bem claro. Não é bom e nem não é bom e nem ruim, é o que é, né? É o que é. Isso tudo depende da tua estratégia, da tua autoridade, das decisões que você toma, né? Se as coisas vão se transformar ou não. Mas a energia, né? A frequência do quarto é que há esse movimento de transformação, né, no ar, é onde a gente realmente tem, né, a chance de ver as coisas se movendo. E esse ano em especial, então, né, a gente teve aqui a mudança de nodos. Muito louco, porque a gente saiu aqui, ó, a gente tava com portas lá na cabeça, no Ágina, né, a 47. A gente tava lá antes, ó, a porta 47 e a porta 22 no plexo solar. Então, sempre a frequência da onde está os nodos é tudo que a gente está vivendo no ambiente, não necessariamente com a gente. É o que a gente está vendo no ambiente, no coletivo, né? O movimento ali, o norte-sul, aonde a gente está, para onde a gente está indo durante o tempo que aqueles nodos ficam ativados. Então, a gente passou esses 3 últimos meses aí, um período bem emocional e bem mental no nosso ambiente. As pessoas ali, né, todas ali na opressão, porque a porta 47 é a porta da opressão. Eu vi no ambiente, os meus clientes, enfim, no meu dia a dia, nossa, um dos momentos do ano, assim, que as pessoas mais pressionadas mesmo para querer entender, porque é isso, né? É entender o passado. Esse canal 47, 64, 47 é o canal da abstração. Então é pura pressão ali, né, para fazer sentido do passado. E a 22 está lá no plexo solar, né? Então, e essa frequência emocional também de individualidade, né, paixão. Então a gente tá saindo aí desse frequência desse nodo
entrando na 63 e 64, que também estão lá na cabeça, as duas, tá? Olha só, a 64 e a 63. Essa 63 é a porta das dúvidas. Eu tenho essa porta, tenho Saturno e tenho Mercúrio na porta 63. O Raul Ru dizia que quem tem a porta 63 são as pessoas que têm a habilidade de fazer as melhores perguntas, tipo aquelas perguntas que ninguém fez, porque duvida, 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 tá sempre duvidando. Então, muita dúvida, tá? Muita dúvida no ambiente. Vocês vão ver no ambiente de vocês as pessoas perguntando e duvidando, questionando, perguntando, duvidando, questionando. E a 64, né? É a porta da confusão. Então, dúvida e confusão, querendo ter certeza para fazer sentido, bastante pressão mental. Não vai ser 2 meses, gente, porque esse nodo aqui, ele é rapidinho, tá? Esse nodo aqui, ele vai até o dia 24 de dezembro. Depois já entra o 6447. Então, no dia 24 de dezembro, a gente vai ficar com o ego definido pelo 4037, todo mundo, por 3 meses com o ego definido. Quero só ver, meu Deus, quanta gente tomando decisão aí, se comprometendo fora da sua estratégia, de sua autoridade. Daí, depois que passa esse trânsito do nodo, vai falar: meu Deus, por que que eu fiz isso? Como é que eu saio dessa agora? Mas vai chegar lá, quando chegar, tá? Esse trânsito aí lá em janeiro, eu vou falar dele daí. Agora tá muito cedo ainda. Só tô confirmando a data aqui pra ver. É dia 24 de dezembro, ó. Muda aqui, ó. Dia 23 de dezembro, mais precisamente falando, às 3 horas da manhã. Dia 23 de dezembro, então, daí sai o 63, 64, ele vai ficar bem pouquinho mesmo. E aí sim entra um canal, a gente fica com um canal completo nos nodos, que é 63, 47. Mas até lá, tá? Até o dia 23 de dezembro, então vocês vão estar vivendo aí essa, né, pressão toda mental, muitas dúvidas e questionamentos, muita gente no ambiente ali tentando fazer sentido, né, das coisas. E aí a transformação também acontecendo, né? Porque a gente está com essa energia da mutação, da transformação, e principalmente as pessoas que nascem nesse quarto, então são pessoas que sentem bastante. Sempre quando a gente está no quarto, nasce no quarto, né, e está vivendo o nosso quarto, a gente sente mais, obviamente, né, a frequência com mais intensidade, porque você nasceu, então, no quarto, vai ter o teu retorno solar ali dentro do quarto, né? Então, tem toda ali uma mudança de energia para você, além da mudança do quarto. Então, sempre quando chega o nosso quarto, é um momento único, porque tá virando o teu ano também ali em algum momento. Então, é observar, tá, gente? É observar. Aqui é importante cada um fazer sua análise de trânsito depois. Eu faço essa análise, né? Porque é importante, porque tem pessoas, às vezes, que vai ficar um tempão. Por exemplo, quem tem a porta 1 com Urano retrógrado ali agora, fica até o dia 29 de abril de 2026. Se você tem a porta 1, tá? Então você fica até o dia 29 de abril de 2026 com o canal 81 definido no seu desenho. Se você tem o seu G ou a garganta aberto, e você está definido por esse canal 81, eu tenho esse canal inconsciente, o canal da inspiração. É muita coisa acontecendo, é direção, você está tendo ali direção mutativa no parte da transformação. Aqui está o desenho de uma pessoa que tem a porta 1, que sei lá, tem o G aberto. Na primeira briga com o marido, pega as coisas e vai embora de casa durante o trânsito. Aí chega lá no dia 1º de maio, volta, fala, por que que eu fiz isso? Agora eu quero voltar. Acho que eu não estava muito certa da direção que eu peguei, entende? Não que você não possa, né, fazer isso, se for correto para ti, se é o momento, porém, esse trânsito aqui, ele é um trânsito bem mutativo, tá? Porque está acontecendo dentro do parte da mutação
um canal, né, completamente mutacional, que é o 81. Eu tenho esse canal, né? As pessoas que têm esse canal, elas simplesmente mudam ali a direção que as coisas estão indo, os projetos, enfim, a vida das pessoas. É um canal bem, bem forte, tá? No sentido de trazer direção, uma direção nova para as coisas. Então, tem que ficar muito atento se você tem, né, um centro definido. E aqui eu estou falando de um, tá? Tem outros aqui. Então, a análise de trânsito é importante por conta disso, porque para você ver, né, qual que é o tempo que você vai estar recebendo uma frequência no teu corpo que geralmente você não está acostumado, né? Ah, tem, você pode se beneficiar do trânsito. Sim, existe um outro lado. Existe, você vai estar uma pessoa extremamente criativa também em alguns momentos, melancólica também, porque toda ativação individual pulsa na frequência de criatividade e melancolia. Muita coisa acontece. Muita coisa acontece quando a gente fica com um centro ou um canal definido pelo programa, que a gente geralmente não tem aquela força vital ali. Então, você ter essa leitura, né, ver o que está acontecendo e se ancorar ainda mais na tua estratégia e na sua autoridade, sim, aí você pode viver esse trânsito desperto sem ser arrastado por ele, sem sair tomando decisão pensando que você mudou, que algo te transformou, que não sei o quê, e depois você se arrepender disso, entende? Então, é muito importante você, né, não deixar que o trânsito te arraste, porque ele arrasta muita gente nessas horas, dependendo aí do teu desenho. Então é isso, gente. Então, o que que eu tenho para, né, dizer para vocês, para finalizar esse episódio é que eu vejo que esse último trânsito, né, da mutação, perto da entrada de Plutão na 41, que entra em dezembro agora, e aí ele vai até 2029, e ali a gente começa realmente ali esse processo todo de, assim, reta final para o início do fim, para tudo isso que a gente fala dessa nova frequência que os raves vão trazer. Então, a gente que está aqui, a gente começa a preparar, né, o ambiente que não vai ser assim, porque infelizmente eles vão chegar, né, vão nascer num ambiente muito despreparado para recebê-los, mas pelo menos eu tô aqui, tô fazendo a minha parte, né? Eu espero que esse vídeo seja, essa série seja assistido ainda por muitas mães dos raves no futuro, por muitos familiares dos raves que eu sei que agora pra gente, né, principalmente para quem ainda não completou os primeiros 7 anos, ainda é muito complexo. Sei que muita gente vai continuar procurando, procurando, querendo saber, 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 saber mais como mudar de vida, como viver o ser. Eu sinto muito, né? Porque é só o tempo mesmo, é só a observação, tudo que eu podia compartilhar com vocês de útil para vocês realmente poderem ver o processo no corpo foi trazido aqui. E agora, nesse último episódio, então, eu vou finalizar, né, trazendo aqui o caminho, né, para vocês se encontrarem com medo, porque todo mundo quer superar, quer vencer, quer curar os medos, querem fazer qualquer coisa, mas poucas pessoas estão dispostas a ir de encontro com o medo, né? Ficar de encontro, frente a frente, e aí sim ver para onde ele pode te levar. Porque para mim o que eu aprendi no meu processo é que o medo, ele é um portal. Foram portais na minha vida. Esses portais eles se abriram quando eu realmente, né, fiquei frente a frente e vivi, experienciei esses medos. E tô aqui viva para contar essa história no último episódio da série O Ser de 900.